A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. O milho é o principal ingrediente usado na alimentação de aves e suínos, participando em média com 65% nas aves e 75% nos suínos na formulação das rações. Tradicionalmente, em tempos de preços normais, de forma isolada, o cereal representa em torno de 40% do custo de produção. A má conservação pode impactar a qualidade desse grão, prejudicando a nutrição dos animais e, consequentemente, a produtividade das criações. E como evitar esse prejuízo? E para conversar sobre esse tema, a nossa convidada é a Yara Caromano Treviso. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? O Yara Caromano Treviso nasceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. É mãe de Teodoro, de 2 anos e meio. Seu hobby principal é sair para o cinema, viajar e curtir shows. Ela valoriza a resiliência como característica pessoal e se motiva ao transmitir valores de estudo e trabalho ao filho. Atualmente no agro, o Yara conecta conceitos rurais e urbanos, promovendo a importância do controle integrado de pragas, tanto agrícolas quanto urbanas. Atualmente é responsável técnica na área de controle de pragas. O Yara se considera uma protagonista conciliando maternidade com uma carreira de sucesso. Bem-vinda ao programa, Yara. É um prazer te ter aqui para falar de um tema tão importante para o nosso produtor, né? Eu que agradeço, honrada aí com o convite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro me conta um pouquinho como é que você veio parar no agro, né? Você vem de famílias do agro e quando no agro, por que esse setor tão específico? Então, né, eu já tenho assim uma proximidade com o agro, tenho uma família na região de São Carlos, o meu tio, ele tem ali, né, terras, fazenda, mexe com cavalo. Na verdade, eu queria ser veterinária no início, mas aí depois mudei para zootecnia e aí numa conversa com ele mesmo, acabei me apaixonando pela agronomia e aí segui essa direção e desde o primeiro dia da aula, primeiro dia de faculdade, eu já me encontrei com a entomologia e o controle de pragas. Então, desde o primeiro dia de faculdade, eu comecei ali no controle de pragas e não soltei mais. E quando a gente fala desse controle de pragas, como a gente já trouxe ali no início, a conservação desses grãos é muito importante, né? Como o produtor rural pode controlar essas pragas no grão? É muito importante que as pessoas tenham consciência, né, principalmente da parte de armazenamento para evitar a entrada dessas pragas. Quando a gente fala de controle de pragas, nós precisamos sempre pensar nos 4 As, né, que é o que vai trazer a praga ali, né? Então, a disponibilidade de alimento, a disponibilidade de água, o acesso e o abrigo. E quando o produtor ele começa a diminuir, ter um pouco desse conceito na cabeça e diminuir esses 4 As, ele começa a ter um controle eficiente dos grãos que vão ser armazenados. Hoje, se você pudesse dar dicas, né, para esse pequeno produtor, onde armazenar melhor e quais são os principais aspectos que ele precisa ter nesse local de armazenamento? Então, é muito comum a gente encontrar em áreas pequenas um armazenamento inadequado. Muitas vezes são sacarias que estão rasgadas ou são silos, né, que é uma outra forma de armazenamento de grãos que não estão bem vedados. Então são áreas também que muitas vezes encontram-se com muitas sujidades que daí acaba propiciando para ter um descontrole em relação à ocorrência com as pragas de grãos em geral. Então, a partir do momento que ele tem essa consciência, torna a rotina uma higienização adequada, lembra, né, de manter os grãos sempre fechados, armazenados, você diminui consideravelmente aí as ocorrências. Então, qualquer, por exemplo, pequeno rasgadinho nessa saca pode ser um local por onde essa praga vai entrar.
Com certeza. Muitas pragas acabam já vindo do campo, né? E se você mantém condições de alta umidade, de calor excessivo, você acaba também ajudando a proliferar. E sacos rasgados também acabam propiciando, né, com que pragas acabem entrando, encontrando esse grão mais facilmente. E como é que essa má conservação também pode influenciar na nutrição desse animal? Quando você pensa numa praga de grão atacando um grão, existem pragas que acabam realizando galerias dentro desse grão. Então você acaba perdendo a massa, né? E consequentemente também a parte nutricional desse grão. Então você ter um grão atacado com grande quantidade de insetos, você acaba perdendo ali na nutrição do seu animal. E quais são as principais pragas quando a gente fala principalmente, né, de aves e suínos? E a gente falou ali muito do milho. Então, quando a gente fala, né, da parte de ração, nós vamos ter a parte de insetos, principalmente, quando nós falamos de caruncho e também de traças, que vão atacar o grão, tá? E quando nós falamos da parte dos animais, é muito comum você ter ocorrências com moscas, com roedores, cascudinhos, que acabam trazendo diversas doenças por trazerem, né, no seu corpo. São vetores, né, de vírus, de bactérias, de fungos, e aí com isso você acaba tendo uma proliferação de pragas e também de doenças e acaba prejudicando de uma forma em geral essa parte de aves e de suínos também. Quando a gente fala dessas pragas que atacam o animal, o que o produtor também, principalmente quando a gente está falando aqui do pequeno produtor que tem talvez pouco acesso à informação, ele precisa fazer, ele pode fazer? Quais seriam ali os cuidados básicos? Quando a gente fala, as principais pragas que a gente tem, principalmente quando nós falamos em aviários, seria, né, como inseto, cascudinho e também as moscas. E também é comum a gente ter muita ocorrência de roedores. E os roedores, além de serem vetores, eles podem atacar as aves também. As ratazanas, por um exemplo, elas têm o hábito de atacar as aves. E é muito importante que o produtor ele tenha uma constância nesse tratamento, tá? Muitas vezes eu vejo que eles fazem ali o controle de roedores, mas eles não têm uma periodicidade correta. Quando tem, por um exemplo, altas ocorrências, alta proliferação de roedores, você tem que ter uma diminuição em relação ao monitoramento das iscas raticidas que você tem ali na sua propriedade. Quando você tem ali o lote, né, a troca do lote, tem que fazer o controle, principalmente do cascudinho, é extremamente importante. Fazer um bom controle também da parte de composteira para você evitar a proliferação de moscas. Então são cuidados que o produtor ele precisa ter e precisa através aí de um profissional mais qualificado que o oriente. Então é muito importante que ele se atente em relação a esses itens. É muito importante. Agora, para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está ouvindo a gente. Motivação. É muito importante que diariamente todos os produtores eles se motivem, né, com aquilo que eles estão fazendo, porque eles trazem e são muito importantes para a vida das pessoas em geral, tá? Então é importante que eles mantenham esse trabalho com bastante motivação dos funcionários, visto que aí são extremamente importantes para a vida de cada um, para o dia a dia de cada um. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E no próximo bloco vamos falar sobre integração lavoura, pecuária e floresta, a famosa ILPF. Você não pode perder, não saia daí. A integração lavoura, pecuária, floresta, conhecida como ILPF, é uma estratégia que combina agricultura, pecuária e cultivo de árvores, promovendo a sustentabilidade no agro. No estado de São Paulo, o projeto Integra São Paulo tem se destacado por incentivar essa prática, ajudando produtores a aumentar a produtividade, conservar o solo e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A ILPF melhora a eficiência do uso da terra e promove a biodiversidade,
tornando o sistema mais resiliente às mudanças climáticas. Assim, o Integra São Paulo representa um avanço importante para a agricultura paulista, unindo produtividade e preservação ambiental. E para saber mais sobre o assunto, eu converso agora com a Andresa Cruz, coordenadora dos projetos Integra São Paulo e Integra Mato Grosso. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Andresa Pereira da Silva Cruz nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo. Seu principal hobby é ler, caminhar e viajar. Ela valoriza a habilidade de resolver problemas e ouvir as pessoas. Sua motivação é ajudar os produtores a se reconectarem com a terra, promovendo práticas mais sustentáveis. Se destaca no agronegócio com projetos de integração lavoura-pecuária-floresta, ou a chamada ILPF. Atualmente é coordenadora dos projetos Integra São Paulo e Integra Mato Grosso. Andresa se vê como uma protagonista por ocupar espaços tradicionalmente masculinos e ser reconhecida como líder nesses ambientes. Seja bem-vinda, Andresa, aqui no nosso projeto. Muito obrigada. É um prazer te ter aqui para falar de um tema tão atual, né? A ILPF é algo que cada vez mais o produtor vem aderindo, né? Sim. A gente queria começar aqui falando sobre a ILPF da parte financeira, né? Porque a gente já sabe todos os benefícios que ela traz, né? A integração lavoura-pecuária-floresta, quando a gente fala de meio ambiente. E na parte financeira? Então, um dos pontos assim, principais dos projetos que a gente tem feito é buscar, a primeira coisa é o financeiro, depois vem o resto. Porque se o produtor não vê o valor, o retorno, como que ele vai ter um rendimento a partir de uma prática, de uma mudança de práticas principalmente, que não é uma coisa fácil, você integrar sistemas, você trazer, né, diversificação para a sua propriedade, é um projeto que vai envolver a família, né? Se for uma empresa familiar, se for uma empresa maior, vai envolver todos os setores da empresa. Então, é preciso ver o retorno econômico. Isso a gente conversou, inclusive, ontem a gente estava numa reunião do Integra São Paulo com os técnicos da CAT e a conversa foi, a primeira coisa que o produtor tem que enxergar é a rentabilidade desse sistema. Então, quando você integra sistemas, quando você tem a lavoura e coloca a pecuária no sistema, você traz uma melhora no solo, você traz uma reciclagem de nutrientes. Então, você pode diminuir o uso de químicos, né, defensivos. Então, tudo isso vai ser um valor que vai ser diminuição de custos e diminuição de riscos. O que isso traz, né, uma rentabilidade maior para o produtor. Vocês estão estudando ou já tem algum retorno de qual percentual que eles conseguiriam reduzir desses custos? Isso é muito variável. A gente fez até alguns levantamentos, né, com a Embrapa, com alguns projetos que a gente tem. Então, assim, vai variar muito porque depende de onde ele está hoje e como que ele vai inserir o sistema. Porque o sistema ele é muito diverso. Então, pode ser o tradicional, soja, milho, gado e eucalipto, pode ser esse tradicional. Ou pode ser só a soja com boi, ou pode ser um amendoim em rotação, com animal, mandioca. Então, você tem uma diversificação muito grande, né, desses sistemas. Então, é difícil falar um número, né, tantos por cento. Mas o que a gente mostra é que, num projeto, né, quando a gente vai conversar com o produtor, a gente tem que mostrar as possibilidades de rentabilidade a médio e longo prazo. Porque às vezes, num primeiro momento, você vai ter um custo de investimento. E aí é preciso financiamento, é preciso um investimento para começar o projeto. E aí o retorno ele vai vindo a médio e longo prazo. Então, no mínimo, uns 3 anos, 5 anos, dependendo da modificação que você fizer. Então, se o produtor for menor e o impacto menor, ele vai já ter um início ali de um retorno, é necessário para que a atividade continue, né? Legal. E como é que o Integra São Paulo tem ajudado o produtor a fazer essa transição, né? Se hoje ele só tem uma plantação ou só lida com a pecuária e ainda não olhou para essa parte de florestas, como é que você dá todo esse suporte para que ele comece o ILPF? Sim, o programa ele visa primeiramente você intensificar o conhecimento dos técnicos. Então, a gente tem trabalhado com a CAT, Extensão Rural aqui do Estado de São Paulo. A rede LPF fez um acordo com o governo do Estado
para promover atualizações desses técnicos, porque eles são super capacitados, só que muitas vezes eles são especialistas. Então você tem na Casa da Agricultura o agrônomo que vai trabalhar com a lavoura, o veterinário que vai trabalhar com a parte animal, o zootecnista também, e normalmente eles trabalham separadamente. O que a gente traz com o programa e com o apoio da Embrapa, né? A Embrapa tem trazido muito essa parte técnica para eles e um suporte, é você ter o olhar e uma equipe multifuncional dentro da Casa da Agricultura. Então, para o produtor, ele quer fazer a integração, ele vai atrás da Casa da Agricultura, a Casa da Agricultura traz essa equipe para ir na propriedade dele e mostrar para ele quais as possibilidades que ele tem. Então, dali, o que é possível fazer. Então, e aí a gente tem trabalhado nesses 2 anos, né, de programa com as atualizações dos técnicos. No próximo ano, a ideia é fazer a disseminação com mais produtores, né? Cada técnico, cada regional tem uma propriedade para acompanhar e isso tem sido as unidades modelo. E aí, para o ano que vem, a gente quer disseminar isso e trazer mais produtores para dentro do programa. De algum número que a gente já tenha, que seja um percentual que ajude, né? Quando você tem aí a integração da ILPF, para a gente falar da mitigação dos gases do efeito estufa e, consequentemente, das mudanças climáticas? A gente tem diversos trabalhos, né, que mostram que a ILPF, o sistema integrado, ele vai ter um saldo ou zero ou negativo, ou seja, ele vai sequestrar carbono no ambiente, principalmente quando tem árvore dentro do sistema. Então, até uma pastagem, né, uma pastagem degradada, ela vai emitir carbono, porque ela não tem qual vegetal que fixe esse carbono. Mas quando você faz um manejo bem feito do pasto, né, e faz uma integração com a lavoura, coloca a árvore no sistema, esse saldo acaba ficando positivo. Então, isso são dados pontuais que a gente tem de pesquisa, a gente está ampliando para ter cada vez mais dados de fazenda, né, de propriedade, mas a gente já tem dados mostrando que o sistema integrado, ele pode ser, né, um sistema, se bem feito, né, se tudo certinho, um sistema que vai absorver, retirar carbono do ambiente. Então, é um projeto. E também o efeito poupa-terra, né? Isso é um dado, um indicador que a gente tem desenvolvido junto com a Embrapa para mostrar, se você fosse fazer 3 culturas, né, de forma de monocultivo, qual a área que você usaria? E se você faz na mesma área, né, você tem esse efeito poupa-terra. Então, você aumenta a produtividade onde você está, sem ter a necessidade de abrir novas áreas. Então, você também diminui a pressão por abertura de novas áreas. Então, tudo isso entra na sustentabilidade. Além, né, de renovação, de reciclagem de nutrientes. Então, você usa menos adubo, menos defensivo. Tudo isso vai entrando na conta da sustentabilidade. Perfeito. Para finalizar, agora a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Bom, acho que motivação, porque esses sistemas, essa forma de produzir me motiva a trabalhar, a acordar todo dia de manhã, pensar o que eu vou fazer para deixar um legado. Então, eu espero que os produtores, as produtoras, todo mundo que esteja no agro, se motive também a pensar o que eu vou deixar de legado, né, para minha terra, para as pessoas, porque vocês têm um ativo assim muito importante na mão para vocês, para a família e para todos nós. Então, isso me motiva e eu espero que motive vocês também. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Que agradeço. E no próximo bloco vamos falar sobre Nelore Pintado. Você não pode perder, não sai daí. E hoje vamos falar sobre o Nelore Pintado. São animais com suas pelagens exóticas e características únicas. Inclusive, tem se destacado no cenário pecuário por sua beleza e funcionalidade. Criadores buscam acasalamentos dirigidos para garantir não só a morfologia ideal, mas também a consistência nas pintas, tornando cada animal único. Esse manejo cuidadoso faz do Nelore Pintado uma raça valorizada, especialmente no mercado de fêmeas, onde a demanda segue alta, mesmo em tempos de desafios no setor. O comprometimento com a qualidade garante que esse tipo de criação continue sendo promissora para os pecuaristas.
E para que a gente fale mais sobre Nelore Pintado, uma página importante dentro da pecuária brasileira, vamos conversar com a pecuarista Kita Guimarães. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Kita Guimarães, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, é uma apaixonada, criadora e selecionadora de Nelore Pintado. Kita destaca empatia como um valor central em sua vida e acredita profundamente na concretização de seus sonhos. Sua trajetória é marcada pela fé e dedicação, transformando seu amor pelo Nelore Pintado em realidade. Ao entregar seu sonho a Deus e trabalhar incansavelmente, Kita fez sua paixão se tornar um exemplo de sucesso no agronegócio. Obrigada pela sua presença aqui, Kita. É um prazer te receber aqui no programa. É um prazer muito grande estar nesse programa, né, que é a protagonista, estar diante de você, que é uma pessoa que eu admiro, é uma luz, é linda por dentro também, não é só por fora, e agradecer por essa oportunidade de divulgar o nosso Nelore Pintado, porque eu estou aqui, mas não é a Kita que está aqui, é o Nelore Pintado representando todos os pecuaristas que criam o Nelore Pintado, e muito feliz e muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Kita. Obrigada pelos elogios também. Faço minhas as suas palavras. Vamos começar falando um pouquinho de você, né, Kita? Como você começou na pecuária e como com o Nelore Pintado? Eu comecei na pecuária por uma obra de Deus. Na verdade, ele me fez pecuarista. Porque eu sou nascida e criada num ambiente totalmente urbano, porque eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou de Barra Mansa, uma cidade no estado do Rio de Janeiro, e ali fui criada e sem nenhum contato com pecuária, com campo, nada disso. E aí, mas sempre com aquela paixão, como diz o Renato Russo, saudade daquilo que eu ainda não vi. E eu não podia ver uma vaca, ver um cavalo, uma coisa que eu já ficava mexida, sabe? Tinha alguma coisa que me atraía. E aí a vida foi me levando, me encaminhando de tal maneira que eu consegui chegar um dia, na minha adolescência, ao curso técnico em agropecuária. E aí eu cheguei perto do que eu queria, cheguei perto dos animais, cheguei perto da pecuária. E o curso técnico, ele tem uma particularidade. Primeiro você tem que estudar galinha, você tem que estudar minhoca, coelho. O segundo ano você tem que estudar fruticultura, eucalipto, não sei o que, até chegar na vaca, que o terceiro ano demora, mas chegou. Chegou, cavalo e vaca chegaram no último ano e consegui chegar perto e foi um divisor de águas, porque do meu curso técnico em agropecuária em diante, aí a minha vida mudou e eu consegui então direcionar para a pecuária e até que foi acontecendo. Depois eu fiz biologia na faculdade, fui estudando sempre gostando muito de genética, sempre é uma coisa que me atraía e tal, até que aqui não é o momento, mas assim, a vida me encaminhou para o estado do Tocantins e lá eu estou há 27 anos e há 7 anos com o Nelore Pintado. Por que o Nelore Pintado? É único e exclusivamente pelo fascínio que essa pelagem exótica e, para mim, maravilhosa, exerce sobre o meu coração, sobre o meu olhar. Então, eu sou realmente encantada e apaixonada pelo Nelore Pintado desde a primeira vez que eu vi. Então, o Nelore Pintado é por isso, é a paixão que me move, é o que faz meu olho brilhar, é o que faz meu sangue ferver. E você tem visto um mercado maior por essa raça, pelo Nelore Pintado? Com certeza, com certeza. Não sou eu que estou vendo, são os resultados que têm mostrado isso aí para quem quiser ver e assistir os leilões que têm acontecido. Mas o leilão, nós temos os leilões que eles nos dão um direcionamento, mas a vida real aqui na ponta, né, a gente tem, quando eu comecei para cá, a gente tem visto duas coisas interessantes. A cada vez tem mais pessoas que começam a gostar, que começam a querer criar, que começam a procurar. E detalhe, a cada vez começa a ficar mais exigente o nível do animal que você vende. Então, antes era um animal pintado, cheio de pintinha, para ele enfeitar a casa, enfeitar o pasto da frente da casa, beleza, para o neto montar. Hoje, ele já é um animal bonito para enfeitar a casa, mas que vai produzir mais animais na fazenda
E aí agora, esses animais que vão ser produzidos, eles querem um animal bom e bonito. Como dizia, né, Rubinho Catenati, bonito e bom. Então, ele tem elevado em número e tem existido uma demanda pela qualidade também. E quais foram os seus principais aprendizados quando você começou a ter o Nelore pintado? Qual a diferença do Nelore para o Nelore pintado? No manejo é a mesma coisa ou ele tem alguma especificidade diferente? Não, ele não tem. Todo mundo pergunta isso, é a mesma coisa. Animal Nelore, qualquer animal, né? É manejo. Não existe, às vezes, o Nelore pintado ele é mais bravo. Não existe, é manejo. Tanto o pintado quanto o branco é manejo manejo e, claro, uma seleção por temperamento. Mas no manejo você já faz a seleção. Aquele que o temperamento dele é como gente, né? Se for mais nervosinho, ele não cabe no seu rebanho porque você precisa trabalhar com animal manso, até por segurança. E os aprendizados que o Nelore pintado tem me dado é resignação para aceitar as situações, depois eu vou explicar, resiliência, paciência. Né? São coisas que ele tem ensinado, porque o Nelore pintado é uma caixa de surpresa. Você usa o melhor touro, da melhor linhagem, com a cor mais consistente, e ele te dá um animal totalmente vermelho. Então você respira fundo. Eu queria todo pintadinho, mais lindo, e ele nasce todo vermelho, ou então, pior, ele nasce amarelado. E o Elinho Corrêa de Assunção, que é o nosso rei, que é a pessoa que criou, que selecionou primeiro, eu falo, quem primeiro amou o nosso amor, quem primeiro sonhou o nosso sonho, quem primeiro amou o nosso amor e quem primeiro se apaixonou pela nossa paixão. Ele falou para mim, Kita, ele é um grande conselheiro, ele falou, se você aguentar as amarelas, você vai ser uma criadora de Nelore pintado. Para criar pintado, você tem que aguentar as amarelas que vêm, porque ela tem a genética para pintar, mas as pessoas não acreditam, acham que você está empurrando um animal amarelo, não é. Ela tem a mesma genética, só que ela nasceu com a cor amarelada e é uma cor mais que tem menos valor comercial. Então, a paciência para você aprender a fazer o acasalamento dirigido, esperar, ver o que vai nascer e do que vai nascer selecionar aquilo que vai ser melhor para outra geração. Então, esses são os aprendizados, né? A resiliência para aceitar o que vem e resignação, a resiliência que às vezes não vem aquilo que você quer porque é uma caixa de surpresa, não tem. E isso é muito interessante, porque tem uma adrenalina aí, né? Será que vai nascer pintado? Será que vai ser bem pintado? Será que vai ser? Enfim. Kita, nosso tempo aqui é curto. Para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho para quem está ouvindo a gente. Entusiasmo. Essa é a palavra a palavra entusiasmo significa Deus conosco, né? Então, entusiasmo, a palavra. Seja entusiasmado pelo seu negócio, seja o primeiro a gostar do seu negócio, seja o primeiro a vestir a camisa do seu negócio, que isso vai reverberar para a sua equipe, vai reverberar para o mundo, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui e agradeço em nome do Nelore Pintado. Obrigada pela sua participação. O nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas escolhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.